todos que nos ouvem e nos assistem aqui nesse podcast que estamos realizando na Carreta Agro pelo Brasil, essa ação do Sistema CNA. E aqui estamos no município de Porangatu, em Goiás, durante a feira Expopec. E aqui na Carreta CNA, uma ação que estamos realizando juntamente com o Sindicato Rural de Porangatu, o Senar Goiás, a FAEG, o IFAG e nossa grande instituição, né, CNA, Senar Central Nacional. E hoje aqui nesse podcast vamos ter a oportunidade de falar com vocês sobre tecnologia, inovação, startup, inteligência artificial. O que é isso? Isso vai me ajudar? Como é que isso vai me ajudar? E principalmente, como é que eu consigo me preparar para aprender e utilizar isso no meu dia a dia da melhor forma possível. Meu nome é Leonardo Cruvinel, eu estou como diretor técnico do Senar e tenho ótimos convidados aqui que eu vou pedir para eles que se apresentem, por favor. Pedro. Olá a todos vocês aí que nos ouvem, nos escutam aí nas plataformas digitais aí, em parceria com o Sistema CNA, aqui na Carreta, aqui no município de Porangatu. Léo, aí, parabéns aí pela condução, brilhante apresentação, né, rapaz? A gente vai ouvindo o rapaz falar. Caramba. Então, me apresentando, meu nome é Pedro Camilo, né? Estou hoje como diretor de tecnologia no Senar Goiás, atuando também em frente de alguns projetos de inovação aberta que nós temos dentro do Senar Goiás, em parceria com a FAEG, que é o nosso hub de inovação, o Campo Lab, onde a gente busca ali aproximar de startups, né, para que nós possamos ter essas tecnologias próximas ao produtor rural. Então é uma honra estar aqui falando com todos vocês e contar um pouquinho de como que tem sido os nossos desafios lá para poder levar essas novas tecnologias aos nossos produtores rurais. Isso aí. Temos também aqui o Calaça. Bem-vindo, Calaça. É um prazer estar aqui compartilhando essa conversa com todos vocês. Eu sou o Francisco Calaça, coordenador de novas tecnologias lá do Campo Lab, do Hub de Inovação do Agro. E lá a gente trabalha com vários tipos de tecnologia, principalmente aquelas digitais que a gente fala de inteligência artificial, de internet das coisas, e visa levar mais dados, mais gestão, mais tomada de decisão para o produtor rural, de dados que a gente coleta lá do campo, lá do que está acontecendo lá na base. Utilizamos inteligência artificial para processar tudo isso e, inclusive, gerar insights. Olha só, hein? Essas tecnologias estão aí ajudando, né, e revolucionando o agronegócio. Maravilha. Para começar, então, vou pedir para vocês para o Pedro explicar o que é o Campo Lab, por que ele foi criado, qual foi a dor, né, que foi solucionada com a criação desse hub, e o Calaça daqui a pouco explicar o que é startup, que a gente está falando aqui, mas quais são as métricas para se definir se aquilo que está sendo pensado, criado, é uma startup e como é que isso acontece. Então, Pedro, conta para a gente, por que foi criado o Campo Lab? Ô, Léo, eu acho que a pergunta sua é muito importante. Até para a gente ter um pouquinho mais de base, eu acho que é importante o Calaça exemplificar essa questão das startups, depois para a gente contar um pouco da história, porque aí fica mais claro para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, por que nós, enquanto Senar Goiás, enquanto Federação da Agricultura, estamos buscando essas parcerias aí, né, mestre? Então, bora lá. Startup é quando você coloca em prática uma ideia nascente. Uma ideia que você tem e quer tirá-la do papel. E aí você cria uma startup. Um requisito que a gente costuma utilizar para definir de fato a startup tem que ter um cunho inovador. Senão, daqui a pouco, qualquer negócio ou qualquer ideia que você vai ter, você vai chamar de startup. Basicamente é aquela ideia inovadora, aquela que você acha que vai transformar a vida das pessoas. E quando a gente fala de agro, startups para o agro, ou o nome carinhoso que a gente dá, né? Agritechs, a gente está dizendo que são aquelas ideias inovadoras que vão convergir em empreendimentos, em empresas que vão revolucionar a vida do produtor rural, levando mais conforto, mais qualidade e, inclusive, maior produtividade. Perfeito. E aí, acho que essa fala do Calaça ela é importante até para conectar um pouco essa questão da transformação das vidas das pessoas através da tecnologia, né? Que eu acho que é o que uma startup ela tem como função principal, desenvolver uma tecnologia, uma microtecnologia, né? Porque tem que ser uma solução que vai resolver um pequeno problema, que seja ágil, que seja prático. E aí a gente tem acompanhado o Senar há um tempo, desde 2017, Leonardo, com programas de conexão com essas startups, como colocado aqui pelo professor Calaça. É, essa ascensão, né, de novas agtechs, de diversas agtechs no nosso país. E aí, como que nós, Senar, uma instituição que hoje capacita milhões de pessoas todos os anos, pode ajudar
para que essas tecnologias cheguem na mão do nosso público, que é o produtor rural. E aí, esses programas que nós criamos em 2017 ainda, proporcionam essa possibilidade. Então, primeiro, a gente cria lá em 2017, contextualizando aqui um pouquinho cronologicamente, o Desafio Agro Startup, em parceria com o Sebrae, e nesse momento é onde o Senar consegue identificar esse universo de inovação aberta que nós chamamos, né, através dessas startups. E nesse primeiro ano nós tivemos diversas inscrições de startups que estavam desde o estágio inicial, mas também no estágio já mais de mercado. Eles aproximaram, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco também do que o sistema CNA, Senar pode oferecer a eles nessa parceria. Foi um pontapé inicial importantíssimo ali, né? Nesse primeiro momento, que tipo de startup já começou a trabalhar com vocês, a atuar com vocês de alguma forma? Naquela época lá, Léo, nós já tínhamos soluções que já estavam atuando, por exemplo, na parte de crédito, Uhum, né? Nós já estamos falando lá atrás, lá de barter, na parte de digitalização do barter, há praticamente 8 anos atrás, né? uhum. Então já tinha startup olhando para esse modelo de negócio. Tinha outras startups preocupadas com a parte de empregabilidade já também. Tinha soluções falando ali também sobre a parte de infraestrutura, de energia, como é que hoje a gente poderia monitorar melhor uma energia numa propriedade, né, que é a Monitorar, que hoje é uma startup que está no Brasil, prestando serviço para diversos produtores. Então foi perfeito para a gente essa Uhum. relação, e aí a gente pôde perceber ali que nós poderíamos dar um próximo passo, né? E aí o que nós percebemos? As startups que estavam sendo criadas, elas tinham realmente correlação com a dor do nosso público, né, o produtor rural. E aí foi quando, em 2018, já no ano seguinte, nosso presidente José Mário Schreiner pediu para que nós fizéssemos um levantamento, né, conversarmos com produtores rurais para saber quais são os principais desafios que nós temos hoje no nosso setor. E aí, daí você tem uma possibilidade imensa, né, porque daí você escuta o público do Senar, da FAEG, da CNA, e entende quais são os reais desafios que ele tem. Baseado nesses desafios, nós nos conectamos com soluções que já existem, ou, caso as soluções não estejam prontas, nós fomentamos a criação dessas startups, não é isso, Calas? Exatamente. E não só fomentamos do ponto de vista de pegar a ideia lá no brotinho, quando a pessoa tem, como também acelera essa ideia, coloca técnica nessa ideia, a ponto dela poder criar robustez, né? Apresentamos as tecnologias que essa ideia pode usufruir para que ela, né, ela brote, ela cresça, né? A gente pode pegar algumas startups de cunho mais tecnológico, como aquela de drone, né, Pedro? Que utiliza drone para agricultura de precisão. Então, o Campo Lab teve um papel significativo para orientar, lá no início, quando eles estavam começando, quais as melhores tecnologias de inteligência artificial, de IoT, para que eles pudessem trilhar o seu caminho. Esse é só um dos exemplos que a gente fez lá, mas existem muitos outros de grandes ideias que hoje já estão sendo validadas no mercado, que hoje já estão emitindo nota fiscal, né, como diz um amigo nosso, e que nasceram em movimento como esse. É o João da Nectar, ele gosta de falar muito isso, né? Startup, ela existe por fazer inovação emitindo nota, né? Não adianta nada você ter uma empresa, uma startup que fique só na fase de ideia. Sim. Para inovar, a diferença de uma startup com quem está pensando em inovar é exatamente a nota fiscal. Então, isso é o objetivo dessas startups. E aí, Leonardo, dando continuidade um pouco, surge em 2018 essa possibilidade de nós conversarmos com os produtores. E nesses dois primeiros anos, nós percebemos que nós podíamos ajudar mais essas startups. Como? Tendo ali para elas um espaço onde elas pudessem é, se incubar, trocar experiência, fazer um networking. Nós podemos fazer meetups ali, esses pequenos encontros com essas startups falando de temas específicos, de comercialização, de uma Uhum. série de assuntos relevantes. Foi quando surgiu em 2019 o nosso hub, o Campo Lab, ali na nossa sede da Federação da Agricultura, um espaço
voltado para poder apoiar nessa incubação dessas soluções. E durante essa incubação, nós desenvolvemos vários programas, como o Calaça coloca, que é um programa de aceleração em parceria com o Sebrae, onde elas podem ali receber mentorias de mercado dentro do seu assunto específico. Acelerar uma startup é dar mentorias para ela? Perfeito, é isso que o ponto fundamental que você traz aqui é uma startup, como que ela nasce, né? Primeiro, a ideia, né? Uhum. Então, que é o que a gente faz no desafio. Então, a gente ajuda essas soluções, essas pessoas, esses empreendedores que têm alguma ideia, né? Que ou às vezes já desenvolveu algo dentro da propriedade que deu certo e que percebe que aquilo pode dar dinheiro, ele pode desenvolver uma solução baseada naquilo. Mas você precisa de auxílio, Leonardo. Qual que é o auxílio que a gente pode dar? Como que eu vou fazer para fechar o custo do meu produto? Uhum. Pô, será que o custo do meu produto é só aquilo que eu estou vendo na tecnologia? Será que não tem alguns pontos que eu não estou enxergando e que no final não faz o caixa fechar? O programa de aceleração ajuda. Parte jurídica, a parte legal de uma startup é muito importante, porque quando Sim. você abre uma startup, você tem que pensar que você está abrindo aqui no nosso estado, mas você tem que pensar no resultado global. Não adianta eu pensar que a startup ela vai nascer aqui em Porangatu e vai ficar só em Porangatu. Ela tem que ter escala, então a escala dela é mundial. Qual que é o aspecto que, né, falasse que a gente pode trabalhar para atuar na parte legal? E aí outros assuntos, outros pontos também que são importantes, Um né? ponto importante também sempre dizer que tecnologia, o ativo maior dela, o valor desse ativo tecnologia, ele é maior no início. Uhum. E ela cai, né, uma exponencial negativa. Então, como também essa startup pode proteger isso? Para assim, Sim. durante o período onde a tecnologia tem um valor maior, ela poder ganhar mais com o registro de marca, com o registro de patente. O Campo Lab também tem desenvolvido esse tipo de ajuda, de apoio para essas startups que lá no início eram ideias que estavam nascendo. E ainda dentro do programa de aceleração, a gente percebe que um dos grandes desafios, Leonardo, quando você tem uma ideia, é realmente a comercialização. Cara, de verdade, se nós dois, três juntarmos aqui agora, nós podemos juntar aqui e sair daqui com uma brilhante ideia, né? Cara, produto bacana e tal, mas se eu não tiver um comercial Uhum. para poder sustentar aquilo, nada vai para frente. Sim. Então, hoje, a gente que tem acompanhado essas agtechs que têm participado conosco, se você me perguntar qual que é o principal desafio, comercialização. Infelizmente, elas não ainda perceberam que a tecnologia é uma ferramenta, né? Eu posso muito bem, como o Calaço colocou, ter essa tecnologia como ferramenta. E aí eu sustentar um produto, chegar até um determinado ponto que aquele produto está bom. Uhum. Mas será que eu consigo melhorar o produto se eu não vender? Né? E aí entra aquela questão, né? O que que é mais importante? O que que é aquilo que realmente é relevante para uma startup? É a venda, É a venda. é a nota fiscal. Então, nós precisamos de nos atentar para esse modelo. E aí, como que a CNA, o Senar, a FAEG pode ajudar? É nessa capacitação. É ajudar essas pessoas a desenvolver metodologias de Uhum. relacionamento, porque vender é relacionar, é saber conversar, Sim. é saber fazer ali a comunicação com o nosso público. E comunicar com o nosso público tem toda Pois é, uma aí forma. nessa comunicação com o público-alvo do sistema e da startup é que entra a validação? Parte da validação é nessa comunicação, sim. Na verdade, parte dessa comunicação já é a validação, né? Invertendo um pouco o que eu falei. Porque para você fazer conectar no produtor, né, no cliente final, e validar, você precisa antes vender. Porque o produtor ele tem toda uma metodologia já. Uhum. Você vai entrar na propriedade dele e vai propor para ele mudar a metodologia. Sim. E por mais que às vezes a validação, a ideia não vai cobrar do produtor, né, o dinheiro lá, uma mensalidade, é só uma validação, o produtor ainda vai gastar seu tempo e talvez dinheiro por ter pegado aquele parte do campo experimental lá e validado. E que pode ser que não dê certo, porque a Sim. gente sempre tem que deixar isso claro, né? A ideia não pode não dar certo, é normal isso. Isso também é um desafio que a gente enfrenta. E fazer então essa validação junto com o cliente é algo que o sistema consegue fazer, porque ele tem acesso ao cliente, ele tem acesso à linguagem do cliente, ele tem acesso à dor do cliente. Então ele consegue chegar mais rapidamente nesse cliente para validar a ideia
lá da startup. Foi nessa demanda de conectar a dor do cliente com as startups do Campo Lab que veio a estratégia do Conecta Campo? Então, na verdade, o objetivo do Hub foi justamente isso, Leonardo, a gente conectar essas startups com os produtores rurais. E aí surgiram os diversos nos programas, né? Hum, E aí eu já citei aqui o Desafio Agro Startup, sim. só para o pessoal entender que é essa fase de ideação que nós já falamos aqui. O programa Acelera Campo, que é na fase de mentoria, como você mesmo colocou. Então, saí da fase de ideia, virei empresa, preciso de ajuda. Como é que eu vou estruturar a minha empresa? Acelera Campo. E aí nós temos uma empresa com um produto pronto para ir para o mercado e só que nós precisamos de prospectores, de gente falando bem, né? De gente falando bem do nosso produto. É, promotores, nós vamos Certo, dizer assim. E aí surge o Conecta Campo, entendi. que é esse programa em que nós pegamos a tecnologia, levamos aos nossos produtores rurais, Leonardo, e aqui comentar, né? Acho que nós temos um programa em parceria com o Senar Mais brilhantíssimo aqui Uhum, no estado de Goiás, onde a gente consegue usar essa rede de produtores rurais assistidos para que sim. eles possam conhecer essas nossas tecnologias, validar essas novas tecnologias com supervisão, com acompanhamento técnico, com entrega factível para o nosso público-alvo, que é o produtor rural. Maravilha. E uma coisa que está sendo muito falada, tem muito foco ultimamente, é a inteligência artificial. Eu falei ultimamente aqui para para nós leigos aqui, né, que recentemente começamos a falar mais dessa tecnologia. Mas certamente foi criada agora. Então, Calaça, o que que é a inteligência artificial? Explica pra gente, por favor. Como o próprio nome diz, é a gente criar, né, aquele comportamento inteligente que a gente vê em nós e até em animais na máquina. E aí a máquina começa a tomar decisões, decisões que anteriormente nós tomávamos. Vou dar um exemplo simples que eu costumo falar nas minhas palestras. Antigamente nós andávamos a cavalo. E aí, se adormecêssemos sobre o cavalo não cairia numa ponte e Uhum, nem nos jogaria num lago, muito menos bateria num poste. O cavalo, com sorte, levaria-nos para casa, sim. porque ele tem uma inteligência. De lá para cá, nós criamos os carros. Cara, onde você tira essas. Assim, cara, desculpa, eu lembrei do meu pai contando a história do meu avô que ia pra cidade e aí ficava até mais tarde e voltava e chegava em E casa. chegava em casa acabado, né? Conectou demais. Aí, de repente, o que aconteceu? Criamos os carros. Aí, se você adormece no carro, ele bate. Uhum, Se você pisca e vai mexer em alguma outra coisa, cai no rio. Ou seja, o carro não tem inteligência. Aí agora a gente traz a inteligência artificial e vamos pensar que a gente coloca no carro, assim como já tem, né? Veículos sendo desenvolvidos. certo. No agro, inclusive, isso está mais avançado, tratores que se autopilotam. Uhum, E aí, nesse ponto, nós vamos ter a percepção inteligente daquele carro. Ele não vai nos jogar no lago, muito menos bater num poste. Ele vai saber desviar disso. Este é um comportamento inteligente. Mas é importante deixar claro para quem nos assiste que a inteligência artificial está longe de ser a nossa inteligência. Ela é nada mais, nada menos que um grupo de comportamentos que parecem, à primeira vista, inteligentes. Mas para que esses comportamentos surjam, eu preciso de um monte de sensores pregados naquela máquina. Eu preciso de um monte de computadores pregados naquela máquina e um treinamento ainda naquela máquina. A gente chama isso de treinar a máquina, treinar a inteligência artificial. E aí, com base nisso, ela aprende, na verdade, conosco. Então, no fundo, apesar de estarmos aqui imersos à inteligência artificial e todo mundo está falando sobre isso agora, ainda é necessário o ser humano com a batuta para guiar esse caminho. quanto mais usar, melhor fica. Quanto mais usar, melhor fica, porque mais ela vai aprendendo. E o que que a inteligência artificial se relaciona com o agro, Pedro? Então, Leonardo, boa pergunta, porque a gente, como o Calaça coloca, nós temos que aprender que essas ferramentas que têm surgido, elas vêm sempre com o objetivo de melhorar a nossa qualidade de vida. Então, quando você tem uma solução que ela reduz um custo, que ela reduz um tempo de trabalho, que às vezes você tinha um esforço maior, que ela aumenta a sua eficiência, a sua produtividade, com certeza ela pode ser incorporada dentro do seu modelo de negócio. E é isso que a IA está se propondo a fazer. É nós atuarmos dentro do nosso processo buscando a melhoria contínua dele. E nós temos diversos exemplos que aqui nós já podemos citar.
né, contagem de animais com inteligência artificial é possível, ao invés de você ter que ir no pasto, pegar o cavalo, ir lá, então você pode usar um drone, por exemplo, para contar animal usando IA? É Tá, possível. então você tá falando que meu pai, lá em Cachoeira Alta agora, consegue de dentro de casa levantar um drone, ir no pasto e saber se aquele número de vacas que tem que estar naquele pasto realmente está lá e estão vivas? Com precisão a pasto de 95, 96%, né? E, logicamente, caso seja um ambiente aberto, 99% de precisão. Logicamente, a gente tem que entender que esse exemplo mesmo do pasto, como que a gente vai identificar um animal debaixo de uma árvore? Então, a gente tem sempre Sim. que colocar esses princípios de que a precisão, ela não estamos no 100% ainda. Mas você concorda comigo que já facilitou demais o dia a dia do seu pai? De não ter que pegar Demais. ali o cavalo, de ter que. E assim, o tempo que ele fazia isso, qual que é o tempo que ele reduz e o tempo que sobra para ele fazer outras atividades que são importantes na Otimiza a mão de propriedade? obra. Perfeito. Eu acho que é isso que é um dos objetivos que se conecta com o E isso agronegócio. demanda muito recurso financeiro? Em parte, sim. Em parte, sim, porque precisa de hardware. Inclusive, essa pergunta é interessante, que ela explica por que que a IA está sendo falada só agora, se ela foi criada no pós-guerra, lá junto com o computador. Foi criado junto. Isso explica só porque agora nós estamos falando, porque agora nós temos recursos, não só financeiros, mas computacionais, e aí um está ligado ao outro, capazes de processar tamanha quantidade de dados, capazes de processar tamanha volumetria de dados, né? Anualmente, né, é lançado o dados em 1 segundo, né? O que a gente, não, dados em 1 minuto, né? O que a gente produz enquanto ser humano a cada minuto. Então a gente hoje, a cada minuto, produz mais dados, hoje, mais dados do que a humanidade produziu nos primeiros 2 milênios, lá de Jesus Cristo até o ano Nossa. 2000. Hoje, porque a gente está batendo foto, a gente está gravando áudio, a gente está a todo momento produzindo algum dado de forma digital. E isso está sendo guardado em computadores. Processar isso não é fácil, não é computacionalmente fácil, e aí eu preciso de computadores bons. Então, Uhum. por isso, a gente vê iniciativas, inclusive, que apoiam o desenvolvimento da IA e que compartilham, inclusive, esses recursos, tornando eles mais democráticos. E, e dá para ter ganho ambiental com tecnologias como IA, Sim, assim? porque veja bem, o agro, né? Ele vai lá, ele prepara a terra, ele lança semente, ele espera a semente crescer, ele colhe. Vamos pensar nesse fluxo da agricultura. Nesse fluxo, no meio tempo, a gente tem que cuidar ali da planta, que ela pode ter alguma planta daninha perto dela, ela pode ter uma praga comendo ela. Então, se eu faço isso de forma aleatória, talvez eu vou ter que aplicar o defensivo em toda a lavoura. Sim. Ambientalmente, isso não vai ser tão bom quanto eu aplicar só onde tem um problema. Sim. É tipo um tratamento focal no nosso corpo. Vamos supor que a gente está com uma pinta ou algum problema. Ao invés de eu colocar o laser inteiro no meu corpo, e assim com certeza prejudicaria o corpo em algum momento, eu colocaria o laser apenas onde tem o problema. Uhum. E a inteligência artificial ajuda muito isso. Por quê? Ela é um olho. Ao mesmo tempo que uma única pessoa pode ir lá ver um pedaço pequeno de lavoura, então ela tem que andar nesse sol, é difícil, é humanamente difícil, eu posso ter vários drones sobrevoando a lavoura e verificando isso. O mesmo acontece também na pecuária. Na pecuária eu posso detectar muito mais rapidamente uma doença animal, a partir apenas da mudança do comportamento daquele animal. Sim. Nós sabemos que se eu tenho um animal como pet, eu conheço tão bem que eu vou ver o animal mudar o comportamento e vou saber, ele está doente. Mas quando eu tenho 1.000, é difícil saber disso. Mas quando eu tenho uma inteligência artificial acompanhando esses 1.000 como se fosse 1 a 1, aí agora eu consigo ver. A gente costuma dizer que o agro, lá no início, ele via a fazenda como um todo. O grão menor Sim. era a fazenda. Depois o grão menor virou o talhão, o grão menor virou uma trilho, lá, uma leira, lá, um sulco. Uhum. Hoje o grão menor é uma planta. O grão menor é um animal. É tendencioso ao grão menor virar uma folha. Uhum. O grão menor virar um talo. Dessa forma, olha a quantidade de dados que eu consigo produzir, quantidade de dados que eu consigo processar. Isso só com inteligência artificial. Cara, e olha que massa.
Na minha época do doutorado, eu trabalhando com integração lavoura, pecuária, floresta. E uma das possibilidades de avaliação que a gente podia ter era do bem-estar animal, nos manejos onde tinha floresta, a sombra, como é que o gado ia se comportar ali. E a gente tinha, no nosso experimento, em torno de 30 animais. E a gente abortou essa avaliação de bem-estar animal com conforto térmico. Por quê? Porque você avalia isso através do monitoramento do comportamento do animal. O quanto o animal está pastejando, o quanto o animal está ruminando, o quanto ele está parado, respirando, para aliviar o estresse térmico. Só que isso se faz manualmente, ou seja, pessoas tinham que ficar ali paradas o dia inteiro anotando vaca 1 ficou tanto tempo aqui comendo, tanto tempo ruminando. Vaca 2. E a gente abortou na época porque a gente não tinha capacidade humana operacional de viabilizar essa pesquisa. E agora a gente consegue avançar com estudos, com tecnologia, com inteligência artificial, para possibilitar até avanços na Do academia. bem-estar animal. Exato. Daqui a pouco a gente consegue assim, levar ao animal um muito maior bem-estar do que hoje nós somos capazes de fazer. E o que a gente já faz hoje, um E bem-estar. que já é uma demanda dos consumidores, né? As Exatamente. práticas de ESG, de ter dados daquele animal, foi criado as Rastreabilidade. condições de rastreabilidade, né? Ô Pedro, e o que o sistema FAEG Senar e FAG, junto com o Campo Lab, tem de inteligência artificial no Conecta Campo? Então, Léo, vamos pegar um pouco dessa fala do Calaça em relação a essa questão das daninhas, né, que foi muito bem colocado. Nós temos hoje uma parceria com uma startup, uma das startups de destaque agora em ano de 2023-2024, nessa safra que nós acompanhamos. Foi destaque Tecnoshow, né? Destaque Tecnoshow, já tem acompanhando aí, participou conosco de desse programa, dessa safra esse ano. Esse ano o Senar, ele aprofundou bem, nós fizemos aí um experimento em 6 fazendas, em parceria com o Senar Mais, nessas propriedades assistidas. Nós testamos ali 4 tecnologias, né? Então nós testamos biotecnologia, nós testamos nanotecnologia, nós testamos inteligência artificial, nós testamos gestão. Então, assim, foi muito bacana essa experiência que nós tivemos. E aqui vale esse destaque para essa solução de inteligência artificial denominada chamada de Chromai, que é essa startup que faz esse reconhecimento de daninhas hoje na cana. Ela começou na cana, mas hoje caminhando para a soja, com uma boa assertividade, com a redução de custo imenso. Nós tivemos casos de produtores rurais que conseguem reduzir custo em até 30% da sua propriedade, justamente devido à redução do uso defensivo agrícola que o Calaça coloca, e em algumas fazendas já até fechando o ciclo 24, 25 com essa solução, já uma economia aí de quase R$200 mil usando essa tecnologia. Então, já é realidade no mercado. E nós também temos aí soluções que nós estamos desenvolvendo dentro do Hub, né, através do Desafio Agro Startup, que são soluções que estão chegando agora nessa safra 24-25 aí dentro do nosso Conecta, que é para essa área de bem-estar animal. Foi importante a sua fala, que eu vindo aqui para o Porangatu, o Anderson, que é professor na UFG, nós estamos hoje com a startup Gado Pesado, que faz a parte de pesagem de gado usando inteligência artificial com a câmera 2D. Então nós estamos democratizando o uso de pesagem animal, né? Hoje, para você pesar um animal, você tem que ter uma balança, você tem que ter um espaço. Então, assim, demanda estresse do animal de fechar ele no curral, uma série de fatores. E o Anderson falou, eu preciso dessa solução dentro da minha instituição de ensino, que você colocou lá atrás, para facilitar, para a gente entender como é que está o ganho produtivo daquele animal dentro da própria UFG. Até para a gente entender o seguinte, cara, será que o ciclo que nós estamos fazendo faz sentido ou não? Então, assim, é muito importante e saber que as instituições de ensino também são parceiras desse programa, a UFG está perto da gente, acompanhando tudo isso que nós estamos fazendo com essa startup Gado Pesado, que está conosco, inclusive, esse final de semana aqui na feira, na Tecnologia. E deixa eu humanizar a tecnologia aqui, para quem está nos assistindo e nos vendo, ver que é possível entender que você tem uma dor, pensar sobre essa dor, buscar o sistema FAEG, Senar e FAG através do Campo Lab para ter a solução e achar uma solução. E queria que vocês contassem aqui agora, por favor, o caso do Leite Bem. Eu vou tentar aqui, qualquer coisa você segura. Se chorar, vocês se emocionam também daí, viu? Pessoal, não, como a gente tem falado desde o começo, né, a tecnologia, sempre onde eu consigo ter oportunidade de fala, ela é um divisor de águas
para muita coisa. Eu tenho dito que a tecnologia ela não é só uma ferramenta, Léo, mas como um pilar para a sucessão. Você imagina só um produtor rural que a gente tem hoje, por exemplo, uma pequena propriedade no município de Itaporanga, aqui em Goiás, que nós éramos assistidos pelo Senar Mais, e o desafio sempre foi, quando o técnico chegava na nossa propriedade, é esse volume de dados que o Calaça trouxe. Como é que foi o controle leiteiro no último mês? Quais são os animais que você tem hoje ordenhando? Quais são os animais que você tem secando? Sabe, essas perguntas que eu sentia tão, vou dizer assim, não é inútil a palavra certa, mas volátil durante o processo, que eu não poderia contribuir, porque, infelizmente, eu não estava no dia a dia da propriedade. A gente tem outros afazeres e acaba que a gente não consegue, como o Calaça fala, o olho do dono, pode ser um olho do dono, mas a distância, né? E assim, a gente percebeu que essas perguntas que eram feitas, elas poderiam ser respondidas de forma mais simples com o uso da tecnologia. E aí surge a proposta do Leite Bem, que é essa plataforma de controle leiteiro, que me fez conectar a realidade da propriedade. Automaticamente essa relação com o meu pai melhora, porque você consegue, durante essas perguntas, se sentir importante. Não, eu estou participando do processo, eu sei o que está acontecendo aqui na propriedade. O técnico, eu sei quantos animais são. O técnico, eu sei como é que foi cada animal na última pesagem de leite, como é que está a evolução, porque a gente tem esse dado na mão, não fica aquela coisa dizendo empírica, né? Uhum. Então você cria um processo. Então o Leite Bem, ele é uma plataforma, na minha visão, que nasce com esse intuito do controle leiteiro, claro, mas a relação pai-filho, ela é um marco para mim. Entendeu? Então, se todo mundo que me perguntar, ela funciona bem. Nós estamos hoje com 26 estados utilizando a solução gratuitamente. Então, qualquer pessoa que queira fazer uso da tecnologia, fiquem à vontade. Está disponível nas plataformas Android, plataforma iOS. E aí eu vou deixar para o Calaça falar, porque nós temos muito mais desafios, né? E aí, Calaça, a questão dos sensores, né? Uma série de fatores que a gente já percebeu que dá para a gente trabalhar. Exatamente. A força motriz da inovação é não querer desistir. Porque errado vai dar. E não é a primeira, a segunda, a terceira. Quando você vai estudar histórias de grandes pessoas que inovaram e trouxeram a nós boas tecnologias que revolucionaram a nossa vida, quando a gente vai ver a biografia dessas pessoas, a gente vê o quanto de tombo eles levaram. Porque às vezes a gente só vê as pingas, né? Não vê os tombos. Sim. Mas tem muito mais tombo do que pinga. E aí, às vezes, para uma pinga, uma coisa boa que deu certo, foi anos de foguete sendo explodido, de problemas acontecendo, de dilemas, de dinheiro. E não foi diferente no Leite Bem. Leite Bem, a gente tentou medir o fluxo de leite numa ordenha com vácuo. A gente não imaginava o quanto isso é desafiador. Primeira vez que a gente ligou um sensor, colocamos aquele que usa no hidrômetro, né, que é o quê? Ele é tipo uma roda d'água, né, que vai girando à medida que o fluxo vai passando. A hora que puxou o vácuo, ele girou, tipo uma ventoinha. Ou seja, não dá para medir desse jeito. E aí começa um monte de buscas. Então, para inovar, tem que ser resiliente. Aí descobrimos um sensor no mercado de baixo custo, começamos a integrar com ele. Depois de tanto usar, por causa da validação nos produtores, por causa da abertura que o produto, porque não tem jeito a gente testar sem colocar lá no uso diário, tomando Sim. poeira, barro, chuva, vento, toda a situação que o agro oferece ao equipamento. O agro é assim, ele é lá longe, sol, chuva, sem conectividade direito, né? Tem vários desafios e a gente só percebe quando vai, porque a hora que está no laboratório, tudo funciona perfeitamente. Tem conectividade, a energia é boa, está na sombra, não chove em cima, não venta, não tem poeira. Se der problema, troca na hora. O beija-flor não vai fazer um ninho lá no copinho, entendeu? O besouro não vai entrar. Então todas essas coisas acontecem. Aí depois de tantos dilemas, no caso do Leite Bem, a gente descobriu que poderíamos inovar no sensor. De tanto ver sensores de leite no mercado, a gente falou, olha, é realmente possível desenvolver um. Hoje está sendo desenvolvido um sensor baixo custo, baixíssimo custo, que inclusive eu pessoalmente tenho a vontade de um dia ser um curso do Senar, já até falei com o Pedro. Construa seu próprio sensor de leite. Seu medidor de leite. Seu próprio medidor de leite.
né, e integre na plataforma LeadBank. Porque no fundo, não tem como você ter gestão se você não mede. E se medir é caro, então a gente já sabe que temos um problema antes da gestão. Sim. E aí é importante, gente, para que vocês que nos ouvem e assistem, primeiro, não se apaixone pela sua solução. Não se apaixone. Teste ela, valide ela. E se vê que errou, perceba isso logo e mude logo. Tem até uma palavra que vocês usam, Fast. R rápido, R barato e R cedo. e quando você muda a rota Pivotar. pivotar, isso. Pivota logo. Errou, percebeu que não está indo bem, primeiramente, né? Seja resiliente a testar todas as possibilidades com mais de uma pessoa, com mais de um perfil de produtor, porque às vezes é o produtor que não tem adesão para aquele tipo de solução. Mas teste com outro produtor, outro perfil, em outra região, de outro tamanho. Mas percebeu que não vai dar certo, pivota isso. Isso. Pensa uma solução diferente, que talvez logo logo você é um É unicórnio. tão Nossa, importante isso que você fala, não apaixonando solução, né? Porque o seu propósito é resolver um problema. Se aquela forma que você está tentando buscar a solução não resolve o problema, tá caro, você tem outra forma de resolver o problema. Então, não se apaixone na solução. É perfeita essa fala, porque ela realmente se conecta demais aí com a realidade das startups. não se apaixone pela solução e busque sempre mais conhecimento. Busque sempre mais conhecimento. Metodologia, E que é importante. nessa de buscar mais conhecimento, o sistema FAEG, além de todas as soluções que foram faladas aqui, eu vou dar um spoiler aqui hoje para vocês. Pedro, o que a gente Olha, pode dar de que novidade aí isso que vai aí. ser lançado em breve? Você, Eu acho que nós temos hoje uma equipe sensacional, né, Leonardo? Eu acho que nós temos uma conexão, uma sinergia muito bacana no Campo Lab, junto com a diretoria técnica do Senar, com todos os coordenadores, com o nosso superintendente Dirceu Borges, que Sim. acredita muito nesse processo, com o presidente Zé Mário, que cobra, né? Eu que estou na instituição já tem 15 anos. Um dia ele chegou em mim e falou: meu filho, Pedro, vai pensar em soluções para o produtor. Eu acho que é isso que a gente tem buscado bastante. E a gente tem percebido que existe uma carência no nosso mercado, primeiramente, de nós termos mão de obra para programar essas novas soluções, né, cara? Desenvolver novas soluções, que é o FarmTech, por exemplo, que é um programa, um curso que o Senar criou, para poder preparar você que está entrando na faculdade de tecnologia e que eu tenho quase certeza que vai entrar e sair sem nem saber o que o agro pode e está demandando. Então, procure o Senar, procure aqui o Senar Goiás, o Senar Nacional e participe do FarmTech, porque o FarmTech ele vai te dar essa oportunidade de programar olhando para os desafios do agro. Isso é o que eu gostaria que tivesse quando eu fiz o curso de ciência da computação. Sim. Infelizmente, você entra na faculdade aprendendo a desenvolver soluções de farmácia, de supermercado, de posto, mas o do produtor, você não, infelizmente, ninguém te conta. E nós estamos falando de quase mais de um terço do PIB do Exato. Brasil, que nós temos uma economia muito forte demandando essa mão de obra. Isso é um projeto, é um programa, e aí, graças ao Francisco Calaça, ex-professor nosso também do curso, tem nos apoiado. E aí, Calaça, acho que eu vou deixar você em primeira mão falar do novo módulo aí dentro do FarmTech. Depois de tanto falar de inteligência artificial, a gente fala isso lá na casa, percebemos que precisamos abordar esse assunto mais tecnicamente com as pessoas, com os alunos. Então, estamos criando aí um módulo novo no FarmTech, que é o módulo de inteligência artificial, que vai, né, introduzir alguns conhecimentos para quem já sabe um pouco programar, para quem já domina um pouco o computador, e introduzi-los em ferramentas de IA que hoje as pessoas utilizam para resolver alguns problemas. Reconhecimento de padrão, né, previsão em séries históricas, né, dado um mapa, né, uma imagem aérea, uma imagem de satélite, aplicar técnicas de IA para reconhecer, por exemplo, modificação de textura. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para reconhecer diversas vegetações diferentes ali em cima de uma mesma imagem. Capim, soja, milho, sorgo. São técnicas de IA, não são complexas a priori, e que as pessoas podem começar a saborear, a utilizar, né? Sem um avanço científico, vamos dizer assim, né? A ponto de um mestrado ou um doutorado, mas a nível mesmo de programação, né? Desenvolvimento com as ferramentas que já existem. Então a gente desenhou com muito carinho esse módulo, né? Pegando lá desde as IAs já prontas, e aí instalando o ambiente, e no final
né, fazendo um sistema de recomendação de aplicação de insumos no solo, né? Calcário, adubo, coisas do gênero. Deixa só, acho que vale aqui um detalhe. O Leonardo, que aqui na minha frente, né? Ele cobrou e eu acho que ele está correto, Calaça. Eu acho que dentro do FarmTech nós precisamos criar um módulo de conhecimentos básicos, fundamentais, o algoritmo. E eu acho que nós podemos também pensar nesse curso inicial, né? Porque às vezes eu não faço faculdade de tecnologia, mas eu sou bom, por exemplo, em trabalhar um Excel avançado, eu já tenho um conhecimento. Quase um pré-FarmTech. Vamos embora, vamos fazer isso aí. Vamos Ó, criar um spoiler do curso. spoiler, hein? Desafio Compromisso dado, vocês firmado falam. durante o podcast, hein? Desafio dado, desafio. Vamos fazer E esse aí? módulo também, Leonardo, que eu acho que é importante, porque às vezes a gente sabe que a tecnologia ela permeia em todas as cadeias hoje. Sim. Principalmente, acho que na área de agrárias, aí, eu acho que o profissional que está entrando hoje na área de agrárias, ele vai ter essas ferramentas auxiliando o seu dia a dia. Mas que importante seria se, além dele usar as ferramentas, poder contribuir na melhoria dessas ferramentas, ou até mesmo desenvolver uma ferramenta baseada naquilo que ele está vendo no dia a dia dele. Conhecem dores e conhecem soluções. Pronto, eu acho que o FarmTech é para você também que está começando e a gente está aqui se comprometendo a criar um curso fundamental baseado na demanda aqui do nosso diretor Leonardo Isso para aí. ajudar vocês aí no processo. Bom, já encaminhando então para o final aqui do nosso podcast, aqui na carreta da CNA, do sistema CNA Senar, a carreta O Agro pelo Brasil, aqui que estamos em Porangatu, na Expopec, eu quero perguntar para vocês então, de uma forma quase que filosófica, e já encaminhando para as falas finais de cada um. Calaça, o que é inovação para você? Inovação é fazer diferente. Às vezes as pessoas confundem inovação com invenção. Nem sempre a invenção, ou não, sempre a invenção é uma inovação, mas às vezes a inovação não precisa ser uma invenção. E aí, quando você quebra isso, você se permite inovar mais rapidamente. Muitos falam assim, não, mas isso já existe. Sim, tem muitas coisas que a gente considera inovação hoje e que quando vieram para nós já existiam outras parecidas. Vou dar um exemplo rápido, o WhatsApp. Algo que manda mensagem por meios digitais já existia antes do WhatsApp. Mas o WhatsApp foi uma inovação. Ele fez um pouquinho diferente do que os anteriores faziam e por isso inovou. Então, nunca desista. Se você teve um olhar diferente, se você teve um ponto diferente, se você teve uma perspectiva diferente em cima de um problema, a hora que você cria uma forma diferente de resolver aquilo, é uma inovação. Obrigado, Calaça. E Pedro, até para fugir um pouco agora, até para te tô pensando trocar aqui que eu vou aqui. responder. Não, Não você acha que muda isso é fácil, né? Para te trocar aqui, para a gente já encerrar. Pedro, o que é felicidade para você? Caramba, boa. Felicidade para mim é encontrar na vida um propósito de transformar o dia a dia das pessoas. Eu acho que é isso que é felicidade. De verdade, antes de me fazer essa pergunta, eu estava aqui, cara, o que é inovação, né? E eu ia dizer dois conceitos para você que eu ouço de pessoas que eu considero bons mentores. A primeira, que eu acho que inovação é uma forma de você criar se dando ao direito de errar. Porque existe hoje um ditado que quem não faz, não erra. E assim, se você não erra é porque você não está tentando. Então eu acho que inovar é parte desse princípio. Você tem que dar esse passo. Você tem que querer melhorar. E um segundo ponto que eu acho interessantíssimo, que eu vi recentemente de um outro mentor, o Celso Camilo, aqui um abraço para o professor, é sobre a questão de transformação digital, né, Calaça? É muito mais do transformar do que ser digital, né? Você poder transformar a vida das pessoas através de tecnologia é muito mais forte, é muito mais importante se falar sobre transformação do que a digitalização. É isso que eu acho que importa no dia a dia de quem está atuando nesse modelo que a gente atua aí dentro desse contexto que nós trouxemos aqui nesse bate-papo. Maravilha. Agradecer a vocês pela participação aqui no podcast, pela essa interação. Espero que vocês tenham gostado da nosso bate-papo aqui sobre inovação, startups, Conecta Campo, Campo Lab, inteligência artificial e soluções que a gente trouxe aqui. E entendam sempre que inovar é melhorar a vida das pessoas, a vida dos animais, melhorar soluções e que a gente consiga se conectar cada vez mais e melhor, principalmente com as pessoas que a gente ama. Não é mesmo? Obrigado, Pedro. Valeu, Léo. Valeu, Calaça. Obrigado. Muito obrigado, é sempre uma honra. Valeu. Até mais para vocês.
Até a próxima. Conte sempre com o sistema CNA Senar e com o sistema FAEG Senar.